nós vamos dar continuidade ao curso o mini curso de matemática, né? Nós que somos acadêmicos do curso de matemática da UFP, do Polo de União, certo? Então, nós preparamos os módulos, vocês já tiveram a oportunidade aí de assistir o módulo 1 e 2 com o professor Rômulo, e nós vamos hoje ver o módulo 3, Sistema de Massa e Tempo, tá certo? Então, nós preparamos o material para vocês, nós vamos fazer uma colocação de todo o conteúdo, certo? Vamos mostrar alguns exemplos. Nós teremos 2 encontros, tá bom? Nós vamos ter o encontro hoje, dia 4, e vamos ter o encontro dia 8. O que nós vamos fazer? Nós vamos hoje, no dia 4, ver toda a parte do conteúdo de sistema de massa e tempo, certo? Coloquei alguns exemplos. E no dia 8, nós vamos fazer uma revisão com atividades comentadas e vocês irão fazer uma avaliação sobre o conteúdo estudado, tá certo? Então, eu sou a professora Clésia, vou estar com vocês no módulo 3, Sistema de Massa e Tempo, ok? Então, nós vamos acompanhar aí todo o nosso processo de interação com vocês através, agora, dos nossos slides, tá certo? Então, vamos aí. Muito bem. Então, primeiramente aí, né, nossa boa noite a vocês que estão disponibilizando esse tempo de vocês aí para aprender um pouquinho mais com o nosso minicurso, interagindo com a matemática, tá certo? Eu sou a professora Clésia e vou trabalhar com vocês sistema de massa e de tempo. Seja bem-vindo ao nosso módulo 3 de matemática e bora estudar, né? Vamos aprender a agregar um pouquinho de conhecimento que vai dar um empurrão aí muito bom no aprendizado de vocês, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, né, quando nós trabalhamos massa, nós temos a mania de subir a balança e dizer, vou me pesar, né? Na verdade, existe uma diferença entre os termos massa e peso, tá? Vamos ver aí essa diferença entre esses 2 termos, massa e tempo. Então, na verdade, quando eu subo a balança, que é o símbolo principal desse sistema, é o objeto que a gente trabalha, né, para dar ênfase a esse estudo de massa, nós estamos, ao subir numa balança, não vendo o nosso peso, nós estamos vendo a nossa massa, né, a nossa massa corpórea. Então, eu tenho que a massa é uma medida da inércia. A massa também mede a quantidade de matéria do objeto. Massa é uma grandeza escalar medida em quilogramas. Essa é a nossa unidade padrão que nós vamos ver de massa, não é isso? Então, aqui você vê que ele deu 3 conceitos básicos para massa. Qual a diferença entre massa e peso? Quando eu quero calcular o peso de um objeto, eu tenho que pegar a massa vezes a gravidade do local que esse objeto se encontra, tá? Então, quando você quer calcular o seu peso, você tem uma massa de 40 quilogramas e nós estamos na Terra, então, se eu tenho essa massa de 40 quilogramas e a minha gravidade é 9, alguma coisa que eu aproximo para 10, então, na verdade, o seu peso vai ser o quê? 40 vezes 10. Então, na verdade, o seu peso vai ser 400, né? Por que que os astronautas flutuam na região lunar, né? Com todas as informações, conhecimentos que nós temos. Porque lá não tem gravidade. Se não tem gravidade, essa massa aqui também não vai existir. Então, não há um centro gravitacional que puxe o objeto, no caso, o indivíduo, para o centro da Terra, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, por que que nós conseguimos ficar em pé, né? E andar? Por que que as plantinhas ficam lá? Por que que há esse processo de você visualizar todo mundo centralizado na Terra? Porque existe essa força da gravidade que puxa os corpos, não é isso? Para o centro da Terra. Então, cada local, no caso planetas,
possui uma gravidade diferente. A nossa que equivale, para fins de cálculo, a 10. Então, como é que eu calculo meu peso? Meu peso é minha massa vezes a gravidade, diferente de massa. Então, massa é diferente de peso, né? Aí, professora, por que que usa peso? Porque é algo mais padrão, é algo que foi, digamos, culturalmente adaptado e falando, e aí por isso se utiliza peso, né? Mas aí a gente tem que saber diferenciar. Que eu falo meu peso, vou verificar o meu peso, mas na verdade eu estou verificando a minha massa, tá certo? Então, existe essa diferença. Hoje nós vamos estudar o quê? Nós vamos ver essa massa, nós vamos estar trabalhando esse sistema aí de medidas. Então, vamos a eles, né? Sistema de medidas de massa. Vamos a algumas informações sobre esse sistema de medidas de massa, pessoal. Olha aí. Unidade fundamental desse sistema de medida, quilograma. Digamos, é aquela que você mais utiliza, que você mais verifica, né? Então, a massa ela é medida em quilograma. Então, digo assim, a unidade fundamental para medir a massa de um corpo é o quilograma, né? Que comumente a gente chama quilo. Em algumas situações, por exemplo, o quilograma, ele é uma massa que mundialmente é a mais trabalhada, só que existem objetos com massas menores, que não dá para você fazer a verificação com o quilograma, identificar com o quilograma. É do mesmo jeito que existem massas com maiores, que o quilograma também não é algo muito interessante para ser colocado. Então, como se viu, se observou essa diferença, o que foi que aconteceu? Então vamos adaptar aqui unidades menores que o grama e uma unidade maior do que o quilograma, tá certo? Unidades menores que o quilograma e outras maiores. Então, eu tenho, em algumas situações, utilizar o grama, que é uma unidade menor do que o quilograma. E, além disso, eu ainda tenho uma unidade menor que o grama, chamada de miligrama. Agora, eu também tenho uma unidade maior do que o quilograma, que eu chamo de toneladas, pesagem de navios, né? Esses objetos bem maiores, um elefante, ele sempre é identificado com tonelada. Professor, eu não poderia botar lá o quilograma dele? Poderia, mas ficaria um número muito extenso. Então, você diminui para a tonelada. O valor em relação ao quilograma é o mesmo, só a leitura que vai ficar mais simplificada. Digamos que foram adaptações, pessoal, para ficar mais fácil para vocês, né? Porque a matemática, na verdade, ao contrário do que muitos alunos pensam, ela não veio para complicar, na verdade, ela veio para descomplicar. Quer ver? Observem, procurem enxergar a matemática dessa maneira. Né? Ela é uma disciplina que ela abre as portas do raciocínio, né, para vocês. Então, é maravilhoso você... E outra coisa, ela tem muitos caminhos para serem, né, seguidos. O bom é que, quando você aprende várias formas de trabalhar a matemática, ela é uma exata. Se ela é exata, você vai sempre chegar à mesma resposta. Então, o aluno A faz de uma maneira, o aluno B, mas ambos têm que chegar ao mesmo lugar, porque ela é uma disciplina exata, tá certo? Então, nós vamos ver aí essa medida de massa, o que nós chamamos de convenção. Essa unidade de massa, ela tem múltiplos e submúltiplos. Múltiplos são unidades maiores que o grama, e submúltiplos são unidades menores que o grama. E aí nós vamos ter esse grama para a gente nos basear. Então, olha aí o que diz aqui, o seguinte. Deixa eu só afastar aqui um pouquinho. Ótimo. Diz assim, comparando os múltiplos e os submúltiplos do grama, múltiplos são as unidades maiores que o grama, quilograma, hectograma, decagrama. E os submúltiplos são as unidades menores que o grama, decigrama, centigrama e miligrama. Aí você diz assim, professora, que nomes esquisitos, né? É verdade, mas são os múltiplos e os submúltiplos do grama. É claro, algumas nós não utilizamos. As mais comuns são quilograma, grama e
miligrama, certo? Mas nós precisamos conhecer para nós realizarmos as convenções. O que são as convenções, professora? São aquelas mudanças que ocorrem. Vocês já viram lá as transformações, vocês já viram lá com o professor Rômulo, transformação de unidade de medida de comprimento, se eu não me engano. Pronto, ocorre da mesma maneira, de 10 em 10, tá? Eu vou estar mostrando uma técnica para vocês, talvez, eu não sei se vocês já viram, mas ela é muito interessante para a gente fazer essa transformação de unidades, tá certo? Então, vamos lá à frente. Vamos conhecer esses múltiplos e submúltiplos do grama. Olha aqui, eu tenho o grama, e desse grama eu vou me basear para os múltiplos e submúltiplos. Do grama, olha, voltando aqui para a minha esquerda, eu tenho os múltiplos. Do grama, vindo para a minha direita, eu tenho os submúltiplos. Então, vamos lá. Eu tenho quilograma, hectograma, decagrama, tá? Quilograma, hectograma e decagrama. Eu tenho decigrama, centigrama e miligrama. Todos eles estão relacionados, pessoal, com o grama para realizar a transformação, tá certo? De quilograma da esquerda para a direita, eu multiplico, certo? O contrário, ó, quando eu venho da minha esquerda para a minha direita, eu multiplico. Quando eu faço o contrário, da direita para a esquerda, eu divido. O que, professora? As transformações que eu vou fazer. Então, ele coloca essa tabela aqui para você, ó. 1 quilograma é igual a 1000 gramas, 1 hectograma é igual a 100 gramas, 1 decagrama é igual a 10 gramas. Decigrama é igual a 0,1 grama, centigrama 0,01 gramas, miligrama 0,001 gramas. Só que essa tabelinha que ele coloca aí é para você fazer multiplicação, tá certo? Todos você pode multiplicar na hora que vai realizar uma transformação. Mas olha aqui, vamos ver essas convenções. Olha aqui o que eu trouxe para vocês. Eu costumo explicar assim para os meninos, para os meus alunos. Olha o seguinte, é conhecido como o método da escadinha, tá? Então, eu começo com a unidade maior e vou até a unidade menor. Prestem atenção. Eu começo com a unidade maior e vou até a unidade menor. Cada degrauzinho desse, pessoal, vale 10. Olha que interessante. Olha como fica fácil. Cada degrau desse vale 10. E aí, como vocês já aprenderam sistemas de medidas de comprimento, vai ficar muito mais fácil ainda. Porque aqui no caso, eu não vou transformar só para grama, tá? Eu posso transformar para qualquer unidade que eu queira. Ah, você vai... Não, eu vou transformar só para grama, eu vou transformar para qualquer uma que eu queira, tá bom? Então, eu tenho aqui. O que eu tenho que aprender? Quando eu desço os meus degraus, toda vez que eu descer, ou seja, que eu transformar uma unidade que está em cima para qualquer uma unidade que está embaixo, eu multiplico, tá? Quando eu vou fazer o contrário, quando eu vou subir os meus degraus, quando eu vou transformar de uma unidade que está embaixo para uma unidade que está em cima, eu vou realizar uma divisão, tá certo? Cada degrauzinho vale 10. Deixa eu fazer aqui um exemplo para vocês. Não se preocupem que nós vamos estar fazendo alguns exemplos, vamos estar comentando algumas atividades antes de vocês fazerem a avaliaçãozinha de vocês, tá bom? Então, ó, digamos aqui, vou mudar aqui a cor da canetinha para desenhar para vocês. Digamos aqui, eu estou aqui, né? Digamos aqui, fulano de tal está aqui, e eu digo assim para ele, olha, eu quero que você transforme, vou botar um número básico, 8 quilogramas, tá? Ó, quero que ele transforme 8 quilogramas ele vai converter, ele vai transformar. Vou botar o decagrama, não vou nem indicar o grama, para você ver como pode ser para qualquer unidade.
Só para você perceber como pode ser para qualquer unidade, tá bom? Vamos voltar aqui para ficar diferente. Então, o que que ele vai fazer? Ó, ele está aqui, não está? Repete o número 8. Olha como a técnica é legal. Repete o 8, que é o número que você vai transformar. Ele não está em cima, ele não vai descer, não é? Então, se ele vai descer, ele vai multiplicar. Aqui do lado eu boto o número 1. Professor, eu posso botar o 2, o 3? Não, bote sempre o 1. Acabou-se. Não tem complicação. Bote o 1, esqueça. Não vá criar confusão, não vá inventar coisa. É o número 1 e pronto, tá? Vamos ver quantos degraus ele desceu. Não vale o degrau que ele está. Vamos ver quantos degraus ele desceu. Ele desceu 1, ó. Ele desceu 2. Onde ele ficou, esse carinha? Né? Esse carinha ficou aqui. Então, ele desceu 2. Ele desceu 2 zeros. Então, eu boto 2 zeros. Gente, olha que legal. Olha que simples. Então, 8 vezes 100, 800 decagrama. Olha que legal. Pronto, acabou. Se você transformou, né? É o método da escadinha. Não sei nem se eu botei alguma coisa aqui nesse espaço branco para estar escrevendo tanto. Não botei, então eu vou voltar, tá? Vamos fazer o contrário. Vamos fazer o contrário. Vamos lá. Digamos que Maria, né, Joana, ela foi dada uma atividade para ela. Quero mudar aqui a cor da minha caneta. Foi dada uma atividade para ela e foi dito assim, ela estava aqui no centigrama, olha que legal, era lá no centigrama, né? E eu digo assim, transforme, você vai transformar 151,8 centigramas para grama. Olha o que ela vai fazer. Olha como é simples, pessoal. Olha como é simples esse método da escadinha. Então, olha o que ela vai fazer. Primeira coisa, ela repete o número. Só isso, só repete o número. 151,8, ok? Ela está aqui no centigrama e ela vai subir para o grama, estão vendo? Ela vai subir. Se ela vai subir, ela vai dividir. Aqui eu boto o algarismo 1, sempre o 1. Não precisa inventar coisa, tá bom? Vamos ver quantos degraus ela vai subir. Ela vai subir 1, 2. Se ela subiu 2, não conta com o degrau que ela está. Se ela subiu 2, são 2 zeros. Então, você bota o zero aqui, ó. Pronto, está feita a questão. Vamos resolver? Divisão de números decimais. 2 zeros, a vírgula está aqui, ela vai 2 casas para a esquerda, certo? Se fosse multiplicação, ela iria 2 casas para a direita, né? Carrega a vírgula. Multiplicação, a vírgula vai, eu costumo dizer, para trás dos números, de acordo com a quantidade de zeros. Divisão vai para frente do número, de acordo com a quantidade de zeros. Então, como são 2 zeros, essa vírgulazinha aqui, ela vai andar, ó. 1, 2, vai ficar aqui. Então, a resposta vai ser o quê? 1,518 gramas. Ok. Não sei usar muito bem essa canetinha, mas estou aprendendo, certo? Então, é um método de conversão, né? Que você pode aprender tranquilamente e não tem estresse, né? Você faz qualquer transformação, você não precisa aprender só o do grama, você faz qualquer uma que você quiser, tá? Depois a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre essa conversão, ok? Então, vamos aqui. Vamos continuar essa conversão de unidades. Então, eu botei aqui a tabela, né, delas todas para o grama, que é aquela mesma que a gente viu anteriormente. É claro que aqui, tudo aqui eu faço multiplicação, né? Tudo aqui eu faço multiplicação. Aí você tem que aprender, tem que saber multiplicar um número vezes 0,1, transformar de decigrama para grama. Mas aquela outra maneira da escadinha, você
também você faz todas elas, não só por grama. Você transforma de quilograma para hectograma, de quilograma para miligrama, de quilograma para centigrama. Qualquer uma é possível só utilizando os sinais de multiplicação e divisão e a quantidade de zeros. Tá certo? Então, aí a tabelinha para vocês relembrarem os múltiplos e os submúltiplos do grama. Vamos aqui. A unidade maior do que o quilograma. Nós temos uma unidade maior do que o quilograma, que nós chamamos de tonelada, unidade de massa que corresponde a 1000 quilos. Então, eu tenho que uma tonelada é igual a 1000 quilos, né? Quando eu quero, nas minhas atividades, fazer essa transformação, eu tenho que conhecer essa regra, né? Uma tonelada corresponde a 1000 quilos. Então, se eu digo que o elefantezinho nasceu ali com 2 toneladas, ele nasceu com 2.000 quilos, 2 vezes 1000, né? Então, toda vez que eu quero transformar de tonelada para quilograma, eu multiplico por 1000. Quando eu quero fazer o contrário, de quilograma para tonelada, eu divido por 1000. Olha aqui, medidas para calcular o porte de frete dos navios. É um dos exemplos onde nós utilizamos a tonelada. Então, o que nós podemos lembrar aqui, professora? Que é de suma importância aqui na tonelada. Eu tenho que lembrar que de tonelada, tá? Vou tentar botar aqui. Tonelada para quilograma, você multiplica por 1000, tá? E ao contrário de quilograma para tonelada, quando você vai fazer o contrário, você divide por 1000. Então, é o fator principal, as duas formulazinhas que as dois tipos de transformações que você precisa conhecer aqui na tonelada, tá certo, galera? Então, vamos continuar. Olha um pouquinho mais, olha aí, né? O frete dos navios, são embarcações enormes, pesadas, que no quilograma ficaria um número muito extenso. Então, a gente transforma para a tonelada, que se torna um número, digamos assim, mais agradável de ver, daí não se torna tão assustador quando você vê a massa que é colocada para esse tipo de exemplos em relação a objetos de massas bem maiores, tá bom? Então, vamos aqui. Vamos colocar alguns exemplozinhos de mudanças de unidade. Coloquei aqui um exemplo só para a gente verificar como é legal trabalhar e como dá para fazer um amplo estudo, né? Colocar esse conhecimento de vocês em muitas atividades, em muitos concursos, em muitas provas, até mesmo no Enem, vem muitas questões referentes a isso daí. Então, olha aqui, olha como é que tem aqui. Uma caixa contém 3,2 quilos de batatas, 3,2. 700 gramas de tomate, então eu já tenho unidades diferentes. Aqui eu tenho quilograma e aqui eu tenho grama. E 0,6 quilogramas de cebola. O conteúdo da caixa em gramas. Gente, ó, preste atenção. Ele quer a resposta em gramas. Eu não posso realizar essa soma de unidades diferentes. Toda vez que você tem uma soma de unidades, uma multiplicação ou uma subtração, qualquer operação matemática, você não pode trabalhar com unidades diferentes. Você tem que trabalhar com unidades iguais. Então, o que tem que acontecer? Você tem que fazer uma transformação de unidades, né? Você tem que transformar aquela unidade para que elas fiquem todas iguais. Então, aqui ele diz que quer em gramas. Então, nós vamos transformar o quilograma para grama e esse outro quilograma para grama, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Então, como é que a gente faz esse processo? Vou tirar um pouquinho a imagem. Ó, quando eu vou transformar de quilograma para grama, eu multiplico por 1000, não é isso? Se eu colocar aqui aquela escadinha, ó, só para a gente ver, ó, rapidão aqui, ó a escadinha. Quilograma, fica aqui, aí aqui tem um hectograma, aí aqui tem um decagrama, DAG, aí aqui tem o grama, ó. Transformando de quilograma para grama, você desce. Se você desce, você multiplica, ó, repetir o número. Desce quantos degraus? 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. Coloquei o 1 e 1, 2, 3. Multiplicação sem nenhum estresse, né? Multiplicação de decimais, professoras. O que é que eu faço com essa vírgula?
eu levo ela para a direita do número. Quantas vezes? Quantos zeros eu tenho aqui? Professora, mas aqui eu vou arrastar essa vírgula, vai ficar uns espaços vazios. Aí o espaço vazio eu completo com o zero, não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, 3,2. Então, lá vou eu, ó. 1, 2, 3. Eu fiz isso, ó, a vírgula estava aqui. 1, 2, 3. Ela ficou aqui atrás do número, né? Então, eu tenho que 3,2 quilogramas é 3.200 gramas. Transformei para grama. Aí, o 70 e 700 eu não preciso transformar, ele já está em grama. Aí, eu tenho 0,6, o mesmo processo. Estou em quilograma e vou para grama. Vou repetir o número. Como eu vou descer a minha escadinha, eu coloco um sinal de multiplicar. Coloco um aqui, ó, sempre um. Vou descer 3 degraus, então eu vou descer 3 zeros. A vírgula está aqui na minha multiplicação, ela vai para a direita do número. 3 vezes 1, 2, 3. Então, lá vou eu. Ó. Ela estava aqui, né? 1, 2, 3. Ela ficou aqui atrás. Quando ela está atrás do número, você não precisa escrevê-las, só se você quiser, tá? Mas aí tem que identificar outro número após ela. Então, eu vou somar tudo. 3.200 mais 600 mais 700. Então, eu tenho o quê? 4.500 gramas. Minha resposta aí seria a letra E. Ok, pessoal. Viu? Olha, um assuntozinho simples, considerado simples, que você faz uma transformação, depois dessa transformação você faz uma adição. Você aplica vários conteúdos dentro desse processo para você achar o resultado, né? Porque a matemática é isso, ela é uma junção de aprendizagens, onde quando você aprende, você consegue desenvolver, raciocinar, você não esquece mais, aí você aplica dentro das atividades que serão cobradas, tá bom? Então, vamos aí. Vamos a outro exemplo. Ó. Dessa vez eu coloquei até a escadinha para a gente. Vamos converter 4 quilogramas em miligramas. Gente, olha de onde eu vou. Essa caneta aqui. Pronto, ó. Eu estou aqui, né? Olha aí. E eu vou sair daqui e vou vir 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus. Eu desci 6, então eu era 4, ó, 4 e multipliquei aí o umzinho lá sempre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, eu tenho 4 milhões de miligramas. Simples assim. Desceu a escadinha, multiplicou. Se você fosse subir, você iria dividir, ok? Então, vamos aí a um probleminha, mais um probleminha, olha aí, né? Já fizemos 3 aí atividades. Diz assim, ó, o dono de um mercado comprou uma caixa de latas de ervilha contendo 20 unidades. Sabendo que cada lata contém 250 gramas de ervilha, qual o peso da caixa em quilogramas, pessoal? Olha aí. Ele deu o problema uma unidade de gramas e ele quer que você resolva esse problema com quilogramas. Então, vamos ver aí. Ó, primeiro, eu tenho que saber o total, né, que eu vou ter de gramas. Se são caixas contendo 20 unidades, eu vou fazer 220 vezes 20. Então, eu vou ter 4.400 gramas. Vamos transformar esse 4.400 gramas. Vamos botar rapidão, bem aqui, só para você relembrar. Eu sempre faço, é muito legal. Então, eu tenho quilograma, eu tenho hectograma, eu vou botar até o grama, tá bom? Decagrama e o grama. Gente, eu vou subir, ó. Se eu vou subir, repete o número que eu quero transformar, que é o 4.400. Se eu vou subir, eu vou dividir, coloco 1. Subir quantos degraus? Ó, tava aqui, né? Eu estou aqui, aí eu subi 1, 2, 3. Então, eu coloco 3 zeros, certo? Ah, professora, e agora? Como é que eu faço essa divisão? Ó, a vírgula, quando ela não aparece no número, ela está bem aqui, ó, para não fazer conta. Atenção, dica para você não fazer conta. Não precisa fazer conta, lá fazer aquela divisão, né? Certo? Ó, dica para você fazer. Vou mostrar duas que ficam mais simples, tá bom?
Ó, quando a vírgula não aparece no número, gente, ela tá lá, danada, ela tá atrás do número, né? São ditos aqueles números decimais com a presença da vírgula, então ela não apareceu, ela está atrás do número, tá bom? Ela quer só pegar você, então não esqueça mais disso. Não são 3 zeros? Não são 3 zeros? Quando eu quero fazer a divisão, não tenho que carregar a minha vírgula para a esquerda, né? Então, eu vou carregar ela 3 casas, 3 zeros, 3 casas. Então, você vai fazer isso, ó. 1, 2, 3. Cada algarismo é uma casa, pessoal. Cada algarismo é uma casa. Então, lá vai você, ó. 1, 2, 3. Onde ela ficou? Ó aqui onde ela ficou. Ela fica aqui, ó. Então, eu vou repetir, 4,4. Professora, eu poderia colocar os zeros aqui? Poderia, não tem problema nenhum, tanto faz. É porque esse zero aí, ele não vai fazer muita diferença, tá bom? Então, eu tenho 4,4 quilogramas, ou 4, para quem quiser manter os zeros, 400 quilogramas. Você fez a sua transformação. Outra dica. Você tem lá, ó, 4.400 para dividir por 1.000. Outra dica, vou mudar a cor aqui. Pessoal, atenção, ó. Eu posso cancelar zeros do dividendo com zeros do divisor, né? Esse número é o meu dividendo e esse número é o meu divisor. Então, eu posso cancelar nos zeros do dividendo com os zeros do divisor, tá? Então, eu posso pegar esse zero, dividir por esse, cancelar e esse zero cancelar por esse. Desculpem, o latidinho foi da minha petzinha, viu? Gravar em casa é assim, né? Esse processo que a gente tá passando. Então, vamos lá. Eu posso cancelar zeros do dividendo com zeros do divisor, tá certo? Então, esse zero eu cancelo com esse e esse zero eu cancelo com esse. Eu só posso cancelar zeros em quantidades iguais. E sempre zero do dividendo com zero do divisor, tá legal? Então, olha como foi que ficou agora. Ficou 44 dividido por 10. Olha aí. E a vírgula está aqui. Ela só vai, como agora eu só tenho um zero, ela vai para cá. Ó, a mesma resposta, 4,4. Olha que legal, pessoal. Lembra que eu falei antes? Você tem vários caminhos, mas nós chegamos em uma única resposta. Ok, olha a escadinha lá. Eu tinha botado, né? Nem percebi, ó. De grama para quilograma. Vou subir, vou dividir. 1, 2, 3. Se são 3 degraus, são 3 zeros. Ok? Se preocupe que a gente vai estar fazendo outras atividades referentes, tá bom? Muito bem. Então, o nosso primeiro encontro foi esse daí, certo? Espero ter esclarecido um pouquinho sobre o nosso sistema de massa, né? Vamos já nos encontrar no nosso segundo encontro. Vou continuar sistemas de massa e dar já continuidade com sistemas de medida de tempo, tá certo? Ok, então já nós voltamos para trabalhar sistemas de medida, continuar um pouquinho o sistema de medida de massa, trazer algumas unidades não padronizadas para vocês e trabalhar logo nosso sistema de tempo, tá certo? Então, já nós nos encontramos para dar continuidade ao nosso módulo 3.